E aí, torcida? Esse é o nosso quarto e último episódio do especial sobre os 80 anos da conquista invicta de mar e terra. No ano de 1945, o Vasco conquistou o Campeonato Carioca de Futebol, sem nenhuma derrota, e conquistou o Campeonato Carioca de Remo, vencendo todas as regatas. Esse feito deu ao Vasco a primeira estrela do seu pavilhão, uma estrela de ouro. E hoje falaremos sobre a conquista do Campeonato Carioca de Remo e como se deu essa ideia de dar ao Vasco, colocar no seu pavilhão, uma estrela de ouro. Naquele ano de 1945, a grande competição náutica teve 5 regatas, 4 regatas oficiais e uma quinta, que decidiria o campeão do Rio de Janeiro. A Federação Metropolitana de Remo mudou o seu código e naquele ano, para apimentar as disputas, a pontuação seria diferente. Do primeiro ao sexto lugar de cada pare, valeria ponto. Quem somasse mais seria o vencedor da regata. O primeiro lugar no páreo dava 10 pontos. Depois o segundo com 6, 4, 3, 2 e 1, respectivamente. E aí, como é que se decidia, então, o campeão do Rio de Janeiro? Era quem somasse mais pontos? Não. A quinta e última regata era uma regata especial. Era a regata do Campeonato do Rio de Janeiro. Venceria quem naquela regata obtivesse mais primeiros lugares. E o que o Vasco fez? O Vasco venceu as 4 regatas oficiais, somando mais pontos que seus adversários, e na última e decisiva regata, o Vasco, dos 7 pares, venceu 4 e ficou em segundo nos outros 3, vencendo a competição do Rio de Janeiro no ano de 1945, vencendo todas as regatas, logo invicto. O Vasco venceu o troféu Eficiência e ainda conquistou os campeonatos de principiantes, novíssimos e júnior. Era um verdadeiro expresso das águas, ou dos mares, se vocês preferirem. Uma curiosidade, conforme falamos no episódio anterior, que você pode conferir no card aqui em cima ou na playlist da CRVG TV, a decisão do Campeonato Carioca de Remo ocorreu no dia 18 de novembro, na manhã de 18 de novembro. E à tarde, o Vasco foi jogar contra o Flamengo, no futebol, para manter a sua invencibilidade, haja visto que ele já havia conquistado o Campeonato Carioca de Futebol. Então, foi um dia bastante festivo para a imensa torcida vascaína. Além de vencer a competição náutica, na parte da manhã, na parte da tarde, venceu o seu maior rival e confirmou a invencibilidade naquela histórica campanha no Campeonato Carioca de Futebol de 45. Os feitos de vencer o Campeonato Carioca de Futebol e o Campeonato Carioca de Remo invictos levou a torcida vascaína à loucura. E a imprensa, de uma forma geral, rendia loas, elogios e elogios para a façanha vascaína. Inspirado por essa grande façanha vascaína, um dirigente vascaíno teve a brilhante ideia de colocar uma estrela dourada, uma estrela de ouro, no pavilhão cruzmaltino para eternizar esses grandes feitos. Não foi um só, o Vasco fez 2 grandes feitos. Esse dirigente se chamava José do Amaral Osório. Ele pertencia ao grupo político de Ciraranha, que passou a ser conhecido como Expresso da Vitória, a mesma alcunha da equipe vascaína. Foi esse grupo político, Expresso da Vitória, que organizou tudo para que o Vasco tivesse uma nova bandeira, um novo pavilhão. E quando surgiu a estrela? Não poderia ter sido numa oportunidade melhor. No dia 20 de dezembro de 1945, no estádio São Januário, a seleção brasileira enfrentaria a Argentina na disputa pela Copa Roca. Era a segunda partida entre os selecionados. Naquela oportunidade, 2 grandes holofotes que foram emprestados por oficiais do Exército Brasileiro focavam na nova bandeira vascaína que destacava a estrela dourada. A torcida do Vasco foi à loucura. Era a consagração daquele ano tão maravilhoso. E será que o novo pavilhão vascaíno, com a estrela dourada, deu sorte para a seleção brasileira? Não tenha dúvidas. Naquele dia, a seleção brasileira aplicou a sua maior goleada sobre a Argentina, 6-2, em pleno São Januário. O Vasco terminou aquele ano com 2 façanhas históricas, que soavam como um único título: campeão invicto de mar e terra. Entrou para a história as grandes conquistas vascaínas. E até hoje, uma das estrelas do nosso pavilhão lá está, representando o Campeonato Invicto de Futebol e o Campeonato Invicto de Remo. E em 2025, estamos comemorando 80 anos desse grande feito. O Vasco foi campeão invicto de mar e terra.